Eu te desafio a entrar nas redes sociais e pesquisar pelo termo secretário de lateral e você vai ver a grande maioria dos comentários vindo de palmeirenses falando sobre John Arias, secretário de lateral. E cara, como isso me desgasta. Vamos falar de futebol. Esse vídeo vai ser uma reflexão barra análise, porque, rapaziada, deixa o like, deixa o hype, eu quero a sua opinião aqui, tá bom? Deixa a sua opinião aqui, é muito importante. Esse é mais um oferecimento dos membros aqui do meu canal, tá bom? Rapaziada aí que dá uma força pro meu trampo. E vou falar uma parada pra vocês. Tem muita gente que não entende de tática falando sobre tática, cara. Tem uma coisa muito errada. E quando a gente fala sobre tática, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento sobre tática. Só que todo mundo acha, o brasileiro acha que por assistir muito futebol, entende de futebol. E todo mundo, beleza, entende. Agora, quando a gente fala de tática, tática é uma parada mais complexa. E muita gente tá falando que o Arias foi escalado como secretário de lateral. E sim, teve um problema nesse jogo. Eu tô fazendo análise após o jogo contra o Vasco, tá? Que o Palmeiras perdeu lá em São Januário. Teve um problema e a gente precisa debater qual é esse problema. Mas não é tão simples. Não é um time que, pô, o Pardal colocou os 11 jogadores de um jeito específico e o Arias foi pra marcar a lateral. Não é tão simples, cara. Futebol não é tão simples. E só pra deixar muito claro pra vocês, ó. Esse foi o Palmeiras que enfrentou o Vasco. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa formação aqui, ó, essa formação que a gente vai debater, tá? Mas isso serve pro Palmeiras como um todo. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. E já vou deixar uma parada aqui muito claro, com todo respeito e sem parecer arrogante. Até porque o meu trabalho é de fazer análise de futebol. Eu trabalho com isso, eu estudo sobre isso. E eu tenho certeza que eu tenho um conhecimento que muitos de vocês não têm. Isso não é arrogância, isso é a segurança do que eu posso entregar. Se você não tem esse mesmo estudo, esse mesmo conhecimento, escuta, cara. Numa boa, escuta. O que eu tiver para aprender com vocês, eu vou aprender. O que vocês tiverem para aprender comigo, vocês vão aprender. E assim a gente faz uma troca. Isso é uma coisa que tá me incomodando muito. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. O cara que nunca estudou sobre tática, ele não quer ouvir um analista tático, porque ele acha que ele próprio consegue fazer a própria análise. Vamos aprender também. Eu posso trazer uma análise para você, você vai refletir e depois você deixa sua opinião, você não é obrigado a concordar. Tudo bem? Do mesmo jeito que eu também tenho algumas questões de visão de torcedor, não sou muito de estádio. Então, pô, eu gosto de ouvir a galera que fala muito da questão do estádio, porque não é algo que eu tenho conhecimento. A gente vai trocando. A ideia é essa, fazer uma troca. Eu trago algo pra vocês, vocês trazem algo pra mim, a gente troca, a gente aprende uns com os outros. Mas vamos ouvir um pouco, porque a galera tá vendo o início do vídeo, tá discordando, sem ver a análise e tá criticando. E eu não tenho problema nenhum com a questão da análise, da crítica. Pô, tá tudo bem. Agora, é um conselho, mano. Vamos evoluir. Pra evoluir, pra gente aprender, a gente precisa ouvir, certo? E esse debate tá me desgastando já, mano. Me desgastando não, porque eu não absorvo, mas me incomoda, mano. Ó, essa foi a formação do Palmeiras contra o Vasco. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux, Jefté. Eu vou fazer com essa escalação, tá? Marlon e Andreas, Arias, Felipe Anderson, Flaco e Ramon Sousa. Aí eu vi muita gente falando, o Palmeiras vai atropelar o Vasco porque tem muito jogador bom. Só que no final das contas o Arias teve um mapa de calor de lateral e o Felipe Anderson também. Só que o que as pessoas não estão entendendo é o porquê disso. Vamos lá. O futebol, rapaziada, não sei se vocês já viram algo sobre isso, mas o futebol ele tem 4 fases pelo menos, que é a organização ofensiva, a organização defensiva, a transição ofensiva e a transição defensiva. Vamos prestar atenção nessa parte, tá? Isso que a gente tá vendo aqui no campinho, o Palmeiras no 4-4-2, é apenas a formação base. A formação base, ela só indica mais ou menos o posicionamento de cada jogador, mas isso é o que menos acontece no jogo. Quando a gente olha pro Vasco aqui nesse 4-4-2 losango, que na verdade o Nuno Moreira jogou na frente, então foi um 4-3-3, é só a formação base e muita gente se apega nisso, tá? O Vasco é 4-3-3, Palmeiras é 4-4-2, então quer dizer que o ponta... Cara, isso é só a formação base, não é absolutamente nada em relação à análise tática do jogo. Então, vamos tirar isso da cabeça. A formação base é só pra gente situar os jogadores. O jogo não se baseia na formação base. E pra gente começar a entender isso, vamos falar de organização ofensiva, que é o time com a bola propondo o jogo. E o propor jogo parte lá de trás com a saída de bola ou até mesmo quando o time tá um pouco mais à frente, criando no campo de ataque. E aí a gente primeiro parte da saída de bola, tá? Na saída de bola depende muito da marcação do adversário.
Então, vamos partir de uma saída sustentada aqui num 4-4-2, basicamente, que é mais ou menos o que o Palmeiras faz quando o adversário marca alto. Que é aqui, ó, os 3 atacantes marcando, os volantes subindo, os laterais pegando os pontas. Isso aconteceu em alguns momentos contra o Vasco, por exemplo. E aí muita gente fala, o Arias está muito recuado, porque ele tem que dar essa opção para o passe. Porque se ele não dá essa opção para o passe pro Kelvin e ele ficar aqui na frente, primeiro, o lateral que está marcando o Arias vai recuar e vai continuar pegando o Arias aqui, de qualquer maneira. E a única opção vai ser a bola longa. Então o meia, o ponta, tem que recuar para baixar, para buscar essa bola. Isso é básico. E ainda assim ele vai atrair o marcador. Se o time está propondo marcar com bastante gente ali em cima, os pontas têm que baixar para ajudar na saída de bola. Não tem jeito. E isso é só uma forma de organização defensiva. Você pode ter outra, que é quando o adversário não marca com tanta gente. E aí você vai ter algo basicamente parecido com isso. Ó, uma saída 3-1. Né, com o lateral fazendo a saída de bola aqui, o primeiro volante vindo dar essa sustentação e colocando o seu ponta para virar um ala nessa saída de bola e o seu lateral para virar o outro ala. E aí você encaixa todo mundo. Olha como o ponta direita aqui, o Arias, ele já consegue estar um pouquinho mais à frente nessa saída de bola. O seu ponta esquerda, que é o Felipe Anderson, já consegue dar um passinho para dentro. Então isso já varia conforme o time. Em compensação, a defesa adversária também tem que balançar. O ponto adversário tem que baixar, porque o lateral esquerdo não vai poder bater com o Arias. O lateral esquerdo tem que baixar aqui para fazer um 3 contra 2 no ataque. Você jamais pode deixar isso aqui acontecendo. Zagueiro com atacante, o lateral no ponta e marcar com um a mais aqui. Você até pode, mas se o Arias consegue girar para cima do lateral aqui, acabou pro Vasco. Então, na segurança, você precisa ter sempre um a mais na defesa. Por isso que o lateral adversário baixa aqui numa linha de 3 defensiva e o ponta baixa. Então olha como a forma como o adversário te marca muda a sua saída de bola. E a forma como você faz sua saída de bola muda às vezes a marcação do adversário. E aí se você supera a marcação adversária alta, eles vão ter que fazer a transição defensiva, que é um dos 4 momentos do jogo. E aí o Palmeiras ou o seu time que seja, precisa fazer a organização ofensiva no campo de ataque. E aí a gente enxerga, por exemplo, isso aqui, ó, com o time adversário com a linha baixa, porque foi superado na marcação alta, baixou as linhas, então a marcação deles passa a ser basicamente aqui, ó, num 5-4-1, enquanto o Palmeiras, nesse caso, tá atacando num 2-2-4-2. Olha como já muda a formação também. Então, a organização defensiva, ela se baseia muitas vezes na forma como você encaixa o jogo com o seu adversário. E aqui nesse caso, a gente tá vendo o Felipe Anderson e o Arias por dentro, como meias. Na terceira fase de construção ofensiva, eles estão como meias. Então, por que eles são assistentes de lateral? Você consegue até perceber em lances como esse, ó, um 2-2-4-2. O Flaco tá um pouquinho atrás aqui porque ele tinha ido buscar jogo, mas ó, a gente percebe esses dois que eu marquei aqui, ó, Arias e Felipe Anderson, como meias centrais, não como assistentes de laterais. Mas como é que a galera teve a impressão de que eles foram assistentes de laterais? Ó, isso ao minuto 38 do primeiro tempo. Então, existiu por muitas vezes Arias e Felipe Anderson jogando por dentro, e a gente precisa entender o porquê disso. Vou até seguir essa jogada porque ela é interessante, ó, o Palmeiras construindo com os dois volantes, os laterais espetados. Olha como o Palmeiras consegue triangular nessa organização ofensiva, parece fácil, né? Parece muito falar, por que não joga sempre assim, ó? E aí o cruzamento na área sobra no Jeftec, faz uma besteira. Mas se a gente voltar aqui um pouquinho antes até do cruzamento, ó, o 4-2 de ataque, lateral, meia, meia, lateral e a dupla de ataque. É exatamente o que eu mostrei nessa construção ofensiva, que é aí onde está o nosso debate. Muita gente fala, é só fazer isso o jogo inteiro. Mas como é que chega nessa situação? E foi o que eu expliquei. Você tem uma organização de trás com uma marcação alta, você precisa sair da pressão. Se você conseguir sair da pressão, você já vai ter uma organização média. Se você conseguir se colocar no campo de ataque, o adversário tem que transitar para trás e aí você vai se colocar no campo de ataque nessa formação que a gente viu. Não é um simples, não é vou deixar fixo o Arias ali no meio, o Felipe Anderson no meio, os laterais ali. Não é tão simples, uma coisa leva a outra. E o porquê o Palmeiras não conseguiu? No próprio gol do Palmeiras, a gente vê essa organização, o Vasco marcando num 5-4-1 e o Palmeiras construindo com 3 jogadores no entrelinhas. Isso existe, isso acontece, isso é bem possível. Ó, o Ramon Sousa vem atrair o marcador,
o marcador para sair, criar essa janela para o Flaco, que atacaria essa janela, né? Mas ele acaba que ele dá um gato e ataca as costas, né? Aproveitando um espaço gerado pelo Sosa e aproveitando que o Kelvin tá segurando aqui o ponta, né? Que baixaria nessa linha de 5. Então o Flaco é acionado nessa última linha, faz a jogada individual e faz o gol no lance que a gente vê que os meias estavam por dentro. E aí a gente precisa falar de organização defensiva, que é quando o adversário está te atacando, o adversário está numa organização ofensiva e o Vasco se organizou num 3-4-3 e o Palmeiras se organiza defensivamente num 4-4-2 padrão. E aí a gente enxerga, obviamente, o Felipe Anderson perto do lateral e o Arias perto do lateral. Caso o Vasco consiga realocar alguns jogadores até na linha de frente, mantendo a posse de bola, vencendo duelos, o Arias vai ter que fechar como um quase que um lateral, né? Isso é virar o assistente de lateral, exatamente porque estão atacando a sua última linha. Isso é normal. O Andrés Gomes fez ali no momento de defesa do Vasco e todos os times fazem. Então não é um problema. Isso é uma organização defensiva básica que todos os times fazem. Todos os times, e eu falo isso sempre nas lives e muitas vezes vocês não querem ouvir, mano. Todos os times na organização defensiva, eles têm que estar prontos e treinados para defender num 4-4-2, se precisar defender num 5-3-2 ou até num 5-4-1, ou até mesmo num 4-5-1, né? E aí seria esse 4 aqui e baixaria alguém para defender na linha de defesa. Todo time tem que estar preparado para se defender em todos esses sistemas, porque depende, a sua forma de defender não depende da forma como o seu técnico resolve, é a forma como o adversário te ataca, é a sua organização defensiva para se defender de uma organização ofensiva. Então é básico, o Arias vai fazer secretário lateral, o Felipe Anderson vai fazer, o Kvaratskhelia faz no PSG, o Pedro Neto faz no Chelsea. Todo mundo faz isso. Vini Júnior fazia no Real Madrid antes de jogar em dupla de ataque, né? Quando ele era mais pontinha, né? Em dupla de ataque ele faz menos, por motivos óbvios. No Flamengo, o Plata faz isso, o Carrascal faz isso quando joga na... Todo time faz isso, mas o palmeirense acha que o Palmeiras não pode fazer. E aí a gente precisa entrar nesse debate, porque, ó, na organização defensiva é normal. Se o Palmeiras passar um jogo, bom tempo aqui na organização defensiva com o Arias aqui e o Felipe Anderson aqui, o mapa de calor deles vai ser quase que de um lateral. Isso é normal. Isso é normal. E aí a gente precisa entender alguns pontos. Como, por exemplo, não, eu preciso deixar o Arias solto, não pode colocar ele para fazer isso. Se você não coloca ele para fazer isso, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu no segundo gol do Vasco. Uma bagunça completa, ó, bizarra, onde o Alan aqui, ó, esse é o Lucas Evangelista, mas esse daqui é o Alan, ele subiu para fazer uma pressão. Tinha 3 jogadores numa pressão alta, não tinha necessidade. Você precisava fechar a sua linha. Eu vou até colocar aqui para riscar aqui para vocês verem. Você precisava fechar suas linhas, você precisava estar organizado defensivamente. Aqui o Palmeiras não estava organizado defensivamente, porque você percebe aqui uma linha com 1, 2, 3, 4, 5. Você tem uma linha de 5 com o Kelvin, a dupla de zaga, o lateral esquerdo e eu acho que era o Arias aqui, ó, fechando como secretário lateral porque precisa. E o porquê que precisa? Porque o Vasco coloca um jogador lá na ponta, coloca um cara para agredir a dupla de zaga e coloca mais 2 aqui nas pontas. Então se o Vasco coloca 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na última linha, como é que você defende com 4? Você tem que defender com 5. Por isso que o Arias estava aqui na linha de defesa, justamente tinha que defender com 5. O problema tá aqui, ó, no meio campo esvaziado. Você tá com 5, você precisa de 3 no mínimo no meio campo. Então o Evangelista que tá aqui, ele deveria estar aqui, ó. Esse deveria ser o Evangelista. E o Alan deveria estar no lugar do Evangelista. E aí você fecha aquele 5-3-2. Você protege. Mas o Alan subiu para fazer uma pressão desnecessária, que não tinha a menor necessidade. Deixou o Giai aqui marcando 2. E essa desorganização defensiva fez o Palmeiras tomar a virada num lance que acontece uma tabela fácil, ó. É 2 contra 1. O Evangelista mal posicionado porque ele estava cobrindo o Alan, que subiu para uma pressão desnecessária. E olha como o Vasco rapidinho supera essa linha de defesa do Palmeiras. Porque a linha estava desorganizada. E não era o problema do Arias. O problema estava na pressão alta do Alan. Que se ele fizesse o básico, que era fechar na segunda linha como ele precisava fechar, o Palmeiras não tinha tomado esse gol. Então, muita gente fala...
pô, precisa botar os caras lá na frente. Bota lá na frente e acontece isso. Bota lá na frente e acontece isso. O time tem que estar organizado. E aí a gente precisa debater o porquê o time passou tanto tempo na fase defensiva. E por esse motivo, eles passaram muito tempo se defendendo. Pra mim, é muito claro que é o desgaste do último jogo. O Vasco tá 11 dias aí se preparando pra esse jogo. O Palmeiras jogou no polo aquático esses dias atrás. Pra mim é isso, o Palmeiras não conseguiu se manter muito tempo no campo de ataque, não conseguiu reter a posse porque se desgastou fisicamente. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Eu vi muita gente falando, eu entendo cansado, mas não pode o Arias ficar de lateral. Claro que pode, porque se você tá cansado pra reter a posse e não consegue se defender com bola, você tem que se fechar na organização defensiva, não tem outro padrão. Então esse tipo de comentário, ele é contraditório. Não, eu entendo o cansaço, entendo que o Palmeiras estava cansado, mas o Arias não poderia ser secretário lateral. Como não? Então se o Palmeiras está cansado, você tem que deixar ele lá na frente, fora da sua linha de organização defensiva, aí do seu 4-4-2 ou do seu 5-3-2, você simplesmente deixa um 4-3-3, com 3 caras lá na frente, 7 defendendo. Não existe time que defende com 7. Então é por isso que eu trouxe essa explicação de organização ofensiva e defensiva. Para você colocar o seu time no ataque, você tem que sair de uma organização lá de trás com a pressão alta. E o Palmeiras muitas vezes não estava encaixando essa saída de bola. É um dos problemas. A saída de bola estava muito dificultosa, até porque eu acho que tem a ver com a movimentação dos nossos volantes, que eles estavam meio pregados. E aí esse pode ser um problema. O Palmeiras não conseguia sair da primeira fase de organização para a segunda, que é média, e poucas vezes para a terceira. Quando saía, os meias não eram laterais, eles viravam meias, mas nem sempre conseguia sair. E defensivamente, obviamente, eles vão ser laterais, porque é assim que funciona o sistema defensivo. Então o que a gente precisa debater? E aí, pô, Rick, você tá defendendo então o Pardal? Não é isso, cara. Qual que é o verdadeiro problema? É colocar o Arias de lateral? Não é, cara. O Arias passou muito tempo como um assessor da lateral, e o Felipe Anderson também, porque o Palmeiras não conseguiu reter bola no campo de ataque, não conseguiu sair da pressão alta do Vasco, porque a saída de bola estava comprometida por movimentos que não estavam funcionando, e porque defensivamente acontece do time ter que baixar, e o Palmeiras recuperava pouca bola. Tanto é que no segundo gol, a gente vê que a marcação estava completamente frouxa. A gente percebe que no segundo gol, olha só, como o Marlon Freitas está marcando a distância, não estava com físico bom, cara. O Arias tinha que pegar o lateral aqui, mas o que o Arias faz? Ele larga o lateral para cobrir o Marlon que não tá chegando. E aí o Kelvin tem que dar um passinho pro lado também para cobrir o Arias. Olha o efeito dominó. Ele vai cobrir o Arias, faz esse efeito dominó, e aí o Gomes aqui toma esse pivô e gera esse espaço, porque não é porque o Kelvin estava mal posicionado. O Kelvin saiu para cobrir o Arias. Se o Arias não tivesse saído, o Kelvin estava aqui. Mas o Kelvin teve que cobrir o Arias. E por que o Arias saiu? Porque ele teve que cobrir o Marlon. Por uma falta de pegada no meio campo. Então, para mim, isso resume tudo. Por que o Palmeiras passou tanto tempo no campo de defesa? Porque ele desarmava pouco e quando tinha a bola, ele não conseguia sair da pressão do adversário. Isso é muito mais complexo do que a gente simplesmente olhar para esse debate e falar: o Pardal colocou o Arias de assessor de lateral. O Pardal é burro. Não é o Pardal que é burro. Existem motivos para o Palmeiras não conseguir sair dessa primeira organização. E a gente precisa debater. Eu quero saber a opinião de vocês, inclusive. Agora que eu trouxe essa visão, deixa a sua opinião aí. A minha opinião é muito clara. O Palmeiras teve dificuldade nas movimentações para quebrar essa primeira marcação. E com isso ele não conseguia sair para essa terceira fase de organização. Muitas vezes ele não conseguia sair. E quando ele não tinha bola, ele não conseguia roubar. Então o Vasco acabava que ocupava o campo de ataque, principalmente no segundo tempo, onde o Palmeiras pregou fisicamente. Vão lembrar do Felipe Anderson de 2025, que era assessor de lateral. E aí os motivos eram os outros. E é isso que a gente precisa entender. A análise de futebol não é pra gente fazer comparaçãozinha. Por que o Arias ontem foi assessor de lateral? Por esses motivos. Por que o Felipe Anderson foi no ano passado? Por motivos diferentes. Não é sempre a mesma receita. Muitas vezes porque o Palmeiras não tinha um meio campo que controlava o jogo, porque o Aníbal Moreno se desfazia da bola com muito mais facilidade do que o Marlon Freitas. Eram motivos diferentes. Então, quando a gente vier para essa análise e falar, por que o Arias errou?
E aí associarem, mas igual o Arias errou, não. Por que ele tava mal posicionado? Mas é igual foi o Felipe Anderson. Cara, você tá comparando uma coisa que não tem nada a ver. São situações diferentes. A análise de futebol ela é muito mais complexa do que simplesmente você achar que o técnico colocou o jogador na posição X e ele é um futebol de botão ali onde ninguém se movimenta. Existem vários sistemas de jogo dentro de um próprio jogo e é isso que eu tô propondo. Vamos parar de fazer análise rasa. Eu entendo que o torcedor não tem obrigação de entender de futebol, mas muitas vezes é o torcedor, é o cara que tem a página que fala como torcedor, que agora quer fazer análise tática. Deixa isso pra quem faz análise tática, mano. Fala como torcedor e aí todo mundo vai agregar, mano, cada um com a sua visão, porque senão a gente passa uma falsa verdade. E tem muita gente aí com muito público falando de secretário de lateral sem saber explicar o que é o secretário de lateral, mas simplesmente porque ele não gostou do jogo, ele teve essa impressão e ele passa uma impressão como se fosse uma análise. E não é uma análise, é só uma impressão. Não vamos tratar impressão de torcedor como análise de futebol. A impressão do torcedor tem o seu valor, a análise também tem o seu valor. Se cada um se realocar para fazer o que sabe, o que tem de melhor, a gente tem muito a evoluir e aprender uns com os outros e ter um debate melhor. Fechou? É isso, deixa sua opinião aí, tamo junto e avante palestra.